Eu reassisti O Mundo Perdido Jurassic Park, ou Jurassic Park 2, para quem tá mais acostumado. E assim, posso dizer que eu reassisti? Posso, porque eu assisti há muitos anos atrás. Mas sendo bem honesto, eu não lembro de quase nada da história, então vamos dizer que eu assisti pela primeira vez, agora realmente prestando atenção em mais detalhes e mais coisinhas agora desse filme. E vamos lá, ele é tão bom quanto o primeiro? Não. Infelizmente, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas só que o interessante é que é o seguinte, ele continua sendo baseado no livro do autor que escreveu o livro do primeiro filme. Então, querendo ou não, tem pelo menos uma coesão narrativa mínima ali. Não foi só imposto pelo estúdio fazer uma continuação. O interessante é o seguinte: Steven Spielberg volta para a direção desse daqui, assim como o John Williams volta para a trilha sonora dele também. Vamos lá, é ruim? Não, é aquilo que eu falei, não é ruim. Ele só não tem aquele mesmo impacto do primeiro filme, aquela tanto a parte de terror quanto a parte dos personagens ficarem impressionados com os dinossauros. Não tem tanto isso, ele é mais água com açúcar, ele é mais aguado, na melhor expressão. O filme ele não tem aquele impacto que teve o primeiro Jurassic Park, infelizmente. Vamos lá, na sinopse: 4 anos se passam após o primeiro filme, os acontecimentos do primeiro filme, e John Hammond ele tem uma segunda ilha que a primeira... Eu gostei dessa ideia de ter uma segunda ilha, porque a primeira era a ilha do espetáculo, era a ilha que tinha os dinossauros, que ia ser o parque mesmo. Nessa segunda ilha era meio que a ilha de suporte, que era de fato onde os dinossauros eram criados. Isso eu achei legal, é um jeito inteligente de criar uma expansão de universo, vamos dizer assim, uma expansão de história, sem a necessidade de apelar para voltar à ilha. Isso é legal. A gente tinha uma ilha de apoio para a construção de animais, era basicamente isso, e mandavam para a ilha principal. Legal, gostei, é uma ideia interessante. Logo, como a empresa, a IGEN, saiu fora e teve um furacão, os animais ficaram soltos na ilha. Agora, a humanidade está muito interessada nesses animais e o John Hammond pede para que o Dr. Ian Malcolm volte para a ilha para fotografar e tal. Só que o Ian Malcolm não quer fazer isso, só que o John Hammond já tinha planejado tudo e manda a namorada dele, faz uma proposta irrecusável, porque ele tem grana, ele consegue fazer esse tipo de coisa, e ela vai, e aí o Dr. Malcolm é obrigado a ir para a ilha, não para ficar deslumbrado com os animais, mas sim para resgatar a sua namorada, e obviamente que dá ruim. Você já pode imaginar, porque senão não tinha filme. E o interessante, eu acho sim muito interessante, algumas coisas são interessantes, é ver o que alguns personagens, o que aconteceu após os acontecimentos do primeiro filme. O Dr. Malcolm, ele falou pro mundo inteiro que não era isso, que era errado. Ele fez uma propaganda contra muito grande, porque afinal de contas, o que ele viveu no primeiro filme é de fato algo impressionante que ele não quer que mais ninguém viva. Isso é legal. Bacana. Então tem um pós, mesmo que seja pouco. Até as crianças do primeiro filme surgem nesse aqui de novo como uma participação especial. O Hammond, como eu falei, ele aparece mais como uma participação quase que de luxo para uma história nova, que na verdade ele só guia o personagem para o personagem do Ian Malcolm fazer. Claro, quem volta a fazer o Ian Malcolm é o Jeff Goldblum, que tá mais sério do que no primeiro filme. Ele tá bem, ele continua sendo aquele cara que ele tinha aquelas teorias de uma borboleta bate as asas em Tóquio, chove aqui em São Paulo. Então ele continua com esse pessimismo, eu não diria bem a palavra, mas ele continua com esse medo das coisas, só que agora ele já está ciente dos riscos do parque. O fato da namorada dele ter ido para o parque, eu achei uma excelente desculpa para ele voltar para o parque, porque para uma pessoa que viveu tudo aquilo não faz o menor sentido voltar para o parque, a ilha, não faz o menor sentido. E ainda nós incluímos a filha dele, que acaba, é claro, como toda criança, acaba se infiltrando e indo parar onde não devia. Então ele tem a preocupação da namorada dele de tirar ela da ilha,
e a preocupação de tirar a filha dele da ilha também, porque ela fez o favor de ir para a ilha escondida. Agora, em relação à computação gráfica, tá tão boa quanto o primeiro? Nem tanto. Exemplo, algumas cenas dos animais de dia fica um pouco forçado. Não tá ruim, mas você não sente tanto o peso dos animais? Então, acontece isso. Porém, as cenas noturnas dos animais estão excelentes, não envelheceram um dia. As cenas noturnas que tem dinossauros, que eles fogem, que correm atrás, isso é legal. Outro ponto positivo do filme que é o seguinte, não é só aquela exploração, aquela aventura de nossa, olha os dinossauros vivos, o público agora quer mais. A gente já sabe que os dinossauros estão vivos e o porquê que o filme atrairia a gente? Simples, agora eles não estão mais admirando os dinossauros, eles estão caçando os dinossauros, estudando os dinossauros, já é outra pegada ao filme. Isso é interessante do Spielberg, ele tem um pouco da mão dele, mas eu acho que ele já está mais no modo automático nesse filme aqui. Ele não brilha tanto quanto no primeiro filme, porque talvez tenha sido alguma coisa de contrato, porque pelo que eu vi na filmografia dele, ele fez o primeiro Jurassic Park e depois fez esse. Então talvez ele já tenha um contrato amarrado para uma sequência. Em relação ao Dr. Ian Malcolm, nós temos uma coisa boa que, como ele não foi tão bem evoluído no primeiro filme, digamos assim, a história de fundo dele, o passado, a família, os relacionamentos, isso ajuda a criar esse background dele, essa história anterior dele nesse filme. Isso é legal porque a gente descobre que ele tem uma filha, descobre que ele tem uma namorada, tem preocupações. Eu acho que a namorada não existia no primeiro filme porque ele falou que estava sempre em busca da próxima ex-doutora Malcolm, um negócio assim que ele fala. Eu gosto muito dessa frase, é bem legal e deixa claro como é que é o personagem. Nós já sabíamos que ele tinha filhos no primeiro filme, agora fica mais claro ainda, isso é muito legal de ver. Então tem essa evolução interessante, nós finalmente conhecemos um pouco do personagem do Ian Malcolm mais ainda, e é legal de ver. Só que assim, ele é baseado num livro que talvez eu fiquei com a impressão que o livro, O Mundo Perdido, não é tão bom quanto o Parque dos Dinossauros. Logo, ele deixa a desejar em algumas partes de roteiro, infelizmente. Tem várias facilitações de roteiro, você percebe que o roteiro ele puxa para um lado que, por exemplo, agora é o momento da caça dos dinossauros aos humanos, porque existe assim, o primeiro ele era tão fluido e as coisas aconteciam de uma forma tão natural que não acontece nesse daqui. Parece tudo muito planejado, parecia que tinha alguém na mão do roteirista o tempo todo falando, ó, agora precisa de uma cena de perseguição, ó, agora precisa de uma cena engraçada, ó, agora eles têm que sair da ilha, ó, agora é isso. Eu fiquei com a impressão que tinha mais uma pressão maior do estúdio para que todas as peças do primeiro filme se encaixassem novamente nesse daqui. Mas aquilo que eu falei, ele não é ruim, ele só não tem a mesma ambição do primeiro filme. Você assistiu Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, ou O Mundo Perdido Jurassic Park? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.